Entrevista coletiva com o Thiago Carpini. Oi, Carpini, boa noite. Débora, da Rede Globo. Queria que você comentasse sobre essa partida. A gente viu que no final do jogo ficou bem pegado ali, né, no jogo. E eu queria que você falasse, já projetando a próxima partida, que é contra o Vasco, dentro de casa, e a sua escolha pelo Caio Paulista no time titular. Caio Vinícius. Bom, boa noite. Acho que nós pagamos pelo nosso primeiro tempo, não foi um primeiro tempo bom, nós não competimos da maneira que vínhamos competindo, né, não só nesse retorno, mas em alguns jogos que a gente vem numa constante evolução, então nós pagamos por esse primeiro tempo. No segundo tempo, acho que as mexidas surtiram efeito, a equipe melhorou um pouco, conseguiu controlar um pouquinho mais o jogo, diminuiu o ímpeto do São Paulo, mas com pouco volume, né? Volume ofensivo. Nós criamos ali 3 ou 4 chances de gols, mas também o São Paulo não criou muito, mas foi efetivo nessas oportunidades criadas. A gente sabe que esse tipo de adversário nós não podemos errar da maneira que a gente vem errando, que custa o ponto, custa o jogo, custa esse resultado ruim. Mas enfim, nós sabemos que aqui não era o nosso campeonato, claro que nós viemos para beliscar uma pontuação, né, melhorar e seguir a nossa retomada dentro da competição, mas é um outro campeonato. Nosso campeonato é domingo em casa contra o Vasco, é um adversário mais próximo dessa briga na parte de baixo da tabela. Depois nós temos uma sequência de confrontos diretos com o Atlético e Juventude, e são esses jogos que a gente precisa nos prepararmos ainda melhor, ajustar os defeitos, ajustar os erros, né, os defeitos, os erros que nós vem sendo alguns até de certa forma recorrente. É seguir trabalhando, dando muita confiança ao grupo que tem tentado fazer aquilo que é proposto, e eu acho que hoje, para resumir isso tudo, nós pagamos pelo primeiro tempo. Carpini aqui, tudo bem? Kaique Silva da Rádio Transamérica. Queria que você falasse primeiro sobre esse reencontro com o São Paulo, na casa do São Paulo, onde recentemente você esteve, e também do grande número de torcedores presentes do Vitória aqui no Morumbi, e o quanto isso ajuda e motiva vocês também dentro do vestiário para poder tentar reverter a situação complicada na tabela. Sim. O torcedor nosso é sempre muito participativo, não só nos jogos em casa, mas dificilmente a gente faz um jogo fora de casa e não tem um bom público, né? Então a gente enaltece os que estiveram aqui, nos apoiaram, nos incentivaram. Em relação a voltar ao Morumbi, a sensação sempre boa, né? Relembrar coisas boas que eu vivi aqui, outras não tão boas, que faz parte da nossa trajetória, da carreira, do processo, mas reencontrar amigos, esse grupo de atletas muito trabalhadores, muito homens, pessoas que fazem o futebol do São Paulo, o torcedor, o Morumbi, toda essa atmosfera, acho que foi bem bacana. Claro que nós queríamos vir aqui, estar no final de partida, num discurso diferente, num tom diferente, mas, como eu disse, né, nosso campeonato, a gente sabe o nosso tamanho dentro da competição e qual que é o nosso campeonato. O campeonato de retomada e recuperação, os momentos de vitória e momentos melhores que nós tivemos nessa retomada, a gente nunca falou algo diferente, né? Então a gente sabe que nós precisamos seguir evoluindo, e a nossa briga vai ser até o final, nessa parte de baixo da tabela, e eu tenho muita confiança no meu grupo que a gente vai, já no domingo, reverter esse resultado, esse lado negativo de hoje, e dar uma resposta positiva. Carpini, Felipe da Rádio Bandeirantes. Hoje o Vitória está na zona de rebaixamento, né? 22 pontos, mesma pontuação do Corinthians. E ali na parte de baixo da tabela a gente observa Corinthians, Fluminense, Grêmio, próprio Internacional, grandes equipes com muito mais orçamento que o Vitória, lutando ali na mesma condição. Queria que você falasse sobre essa briga pelo rebaixamento. Acredita que algum grande pode ser rebaixado nessa temporada? O Vitória, o objetivo é claro, escapar dessa zona da degola? É difícil a gente fazer essas previsões, né? Claro que internamente a gente fala, discute muito sobre isso, mas acho que a nossa preocupação é fazer o nosso melhor, é preocupar com o nosso trabalho, com a pontuação que nós precisamos atingir, independente das equipes que estão nessa circunstância. Eu colocaria também em Cuiabá, Atlético, Criciúma, equipes que estão próximas ali, não só os grandes, né, como Fluminense, Grêmio e Corinthians. Eu acho que está tudo em aberto e vai continuar assim até o final. É difícil fazer qualquer projeção. A projeção é que nós precisamos seguir evoluindo, melhorando, ajustando, trabalhando,
e buscar a nossa pontuação necessária, preocupar com aquilo que nós precisamos fazer para permanecer Vitória na Série A. Acho que o Vitória merece isso, nosso torcedor tem nos apoiado muito em casa, também merece, e a gente vai seguir trabalhando por esse objetivo. Aqui Carpini no fundo, boa noite, Lincoln Oliveira do BTB Esportes. Coincidentemente ou não, né, o Vitória dos 6 triunfos que teve no campeonato, só um deles foi contra uma equipe que iniciou com uma linha de 3 zagueiros atrás, que foi contra o Atlético Mineiro na 10ª rodada do Brasileirão. As partidas contra equipes com 3 zagueiros, elas acabam se tornando mais difíceis para o Vitória furar o bloqueio. É uma coincidência ou não, assim? Eu acho que hoje passou mais por uma coincidência, pela leitura talvez que eu fiz do jogo, meu ponto de vista. O Ferrarese, ele é um zagueiro, mas ele atuou numa linha de 4. Ele não atuou como um terceiro zagueiro. A linha de 4 ela estava formada com o zagueiro fazendo essa função, como ele já fez em outras oportunidades na própria seleção e até comigo no São Paulo. Então eu vejo que foi uma linha de 5 com 3 zagueiros. Não foi essa a nossa dificuldade, não está sendo esse o nosso problema. A gente tem outras situações a serem evoluídas e melhoradas dentro do nosso contexto de jogo, as alternativas que nós temos, né, às vezes falta em algum momento características dentro do elenco diferente. Nós temos boas peças, bons atletas, mas alguns com características muito parecidas que a gente não consegue talvez mudar a dinâmica do jogo e pensar um contexto diferente durante a partida. Acho que isso tem dificultado mais o nosso volume ofensivo, apesar que a gente tem sempre criado situações, marcado gols. E defensivamente eu acho que ainda é o maior problema do Vitória. Carpini, boa noite para você. Você perdeu o Mateuzinho, um jogador importante. No Bavi você já não teve ele e agora parece que você vai perder por um tempinho. Eu tendo a oportunidade de ver, ele disse que deu uma puxada ali na posterior da coxa direita. Queria saber o que isso pode lhe prejudicar, se você já tem até um aval, um pré-aval ali da informação de Mateuzinho dos médicos. E Carlos Eduardo, uma avaliação que você faz dele no jogo de hoje. Bom, o Mateuzinho a gente precisa esperar, avaliar, né? Vamos fazer o exame de imagem. Acho que tudo que a gente fala agora é no achismo, é muito precoce, não vai ser nada de uma convicção. Então, claro que ele faz falta, como eu disse na pergunta anterior, é uma característica que nós não temos uma reposição no elenco. Nós temos o Giamota que faz a função, mas foge da característica do Mateuzinho, é um cara mais de jogar por trás da bola, de circulação, não um cara tão agudo e agressivo como o Matheus, que tem vivido um excelente momento esse ano no Vitória. Então nós vamos primeiro entender o que aconteceu e pensar o próximo passo, pensar se houver a necessidade do substituto, o que nós temos de melhor para o jogo do Vasco, em cima também do nosso adversário, que a gente procura sempre fazer esse estudo e ter essa análise. Em relação ao Carlos, vem evoluindo, né? Foi um cara que chegou e teve um tempinho para se preparar, acho que isso ajudou, principalmente ele e o Hiller. Você vê que o Machado em alguns momentos sofre um pouquinho mais, mas ele vem evoluindo, vem agradando, e claro que ainda aquém do que ele mesmo espera, nas conversas que nós temos no dia a dia, ele sabe o potencial que ele tem, tudo que ele pode nos ajudar, mas vem sofrendo agora com a falta de jogo. Acho que fisicamente ele chegou em um bom momento e agora é jogo, é oportunidade, é minutagem, é participar da situação mais real ali, cada oportunidade que ele tiver, para ele poder nos ajudar ainda mais. Eu acredito muito nesse atleta, entrou bem, assim como o Zé, o próprio Edu, que mais uma vez entrou, seguro. Acho que tem coisas boas também a serem ressaltadas. Vinícius Espínola, Metrópole FM. Por que você não usou no início da partida o zagueiro de função Edu em vez do Caio Vinícius? É uma opção, é uma escolha minha. Em outros momentos nós fizemos isso e funcionou muito bem, Internacional, Atlético Mineiro. E no meu entendimento nós teríamos um jogo como foi principalmente o segundo tempo, um jogo de muita circulação de bola, um jogo com uma linha um pouquinho mais alta, e eu entendi que o Caio poderia dar esse jogo a mais para nós, né? Utilizando algumas situações que nós fizemos com esse tripé, com o Hiller, Machado e o William. Eu acho que produziu pouco dentro daquilo que nós pensamos coletivamente. O Caio fez um jogo bom, um jogo seguro, consistente,
mas a escolha pela característica de jogo foi o Caio, até porque em outros momentos ele nos ajudou muito, e a gente sabe a diferença entre um e outro. Claro que hoje o Edu é o cara da posição específica, o Caio vem se adaptando na função, se adaptando bem, é uma opção que nós ganhamos, mas a escolha foi pensando também no adversário. Eduardo Serra, canal Rubro Negro. O Vitória havia mostrando evolução em algumas partidas recentes. O que, na sua opinião, causou essa regressão de desempenho contra o São Paulo, sobretudo no primeiro tempo? O gol muito rápido. Acho que qualquer estratégia que você tenha, a ideia de usar o Caio para ter um pouco mais o passe entre linhas, a ideia de você ter o Mateuzinho flutuando, tudo aquilo que você planeja. Você toma um gol com 5, 6 minutos, onde a gente tinha a bola em domínio, no controle, nos pés. Eu acho que isso é muito rápido, isso causa um certo abalo emocional, e aí a equipe demorou um pouquinho para se reencontrar novamente na partida. Acho que esse foi o ponto crucial. E claro que da nossa parte a gente quer sempre viver esses bons jogos e a constante evolução, mas essa oscilação de jogos bons e jogos não tão bons fazem parte do processo também de retomada. Tem todo um aspecto emocional envolvido, mas eu estou muito contente e muito otimista, contente com a resposta que nós temos do atleta, do grupo no dia a dia, e otimista que nós vamos brigar aí até o final pela nossa permanência. Acho que esse grupo merece, o Vitória, nosso torcedor. E vamos seguir trabalhando, ajustando os erros, potencializando as coisas boas. Da mesma maneira que a gente não vem aqui na Vitória dizer que está tudo certo e prometer para o torcedor algo diferente de luta, de empenho, de uma briga por permanência. Nesse momento também nós pagamos aí por momentos ruins dentro da partida, principalmente no primeiro tempo. Entrevista coletiva com o Thiago Carpini, encerrado.